Bom dia, queridos. Estamos aqui mais uma manhã com o nosso Porções de Paz para Corações Ansiosos durante todo esse mês de outubro, nossas lives diárias, para que a gente possa, de segunda a sexta, trazendo reflexões, trazendo palavras, trazendo conteúdo, trazendo conhecimento. A Bíblia diz que o conhecimento liberta, o conhecimento transforma. É o conhecimento que muda a nossa maneira de pensar, consequentemente muda a nossa maneira de agir e, consequentemente, mudam os nossos resultados. Quero dar um tempinho para você poder compartilhar essa live com pelo menos 5 amigos aí. Sempre a gente tem recebido feedback de muitas pessoas e aí eu pergunto como que ela ficou sabendo da live e ela fala, um amigo encaminhou para mim e eu assisti um dia, a partir dali passei a acompanhar todas as manhãs. Então saiba que você tem sido um instrumento e uma ferramenta para conectar pessoas com a palavra. Às vezes a gente quer ajudar alguém e a gente não sabe como, a gente não tem a força necessária ou a ferramenta necessária, mas a gente pode conectar essa pessoa com a palavra que é fonte de vida, a gente pode conectar essa pessoa com Cristo, que tem solução para todos os nossos problemas. Então, você pode agora aproveitar esses minutos para que você possa mandar esse link da live no grupo do WhatsApp, do trabalho, da igreja, do GC, da faculdade. Alguém vai conectar ali e vai ser abençoado. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza que você encaminhar, muitas pessoas serão alcançadas através desse conteúdo, ok? Hoje nós vamos refletir sobre o texto de Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Provérbios é conhecido como um livro da sabedoria, juntamente com Eclesiastes, ele é conhecido como, e também Cântico dos Cânticos, eles são conhecidos como livros da sabedoria. Provérbios, capítulo 4, versículo 23, ele vai dizer o seguinte: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Tem algumas palavras aqui que são bem interessantes e eu queria refletir um pouco de maneira mais específica sobre elas. O texto começa dizendo acima de tudo, ou seja, ele está falando de algo que é mais importante do que qualquer outra coisa na nossa vida. Ele está falando de um órgão da nossa vida, do nosso corpo, que ele é mais importante do que todos os outros, no sentido de gerar, de nos proporcionar uma vida plena, uma qualidade de vida, uma vida de paz. Ele diz, acima de todas as outras coisas, a sua preocupação número 1, ela deve estar em guardar o seu coração. Guardar o nosso coração. E existe sim maneiras da gente guardar o nosso coração. Existem maneiras da gente proteger o nosso coração, evitando que algumas coisas cheguem até ele. E tem maneiras da gente guardar o nosso coração, não permitindo que algumas coisas que a gente não tem como evitar que cheguem, mas a gente tem como evitar que permaneça. Então, a gente vai refletir nessa manhã sobre como que nós podemos guardar o nosso coração. Por quê? Porque se a Bíblia diz que, acima de tudo, nós devemos guardar o nosso coração, tem um porquê. E o próprio texto responde, diz, porque dele depende toda, aqui é uma outra palavra que eu quero chamar a sua atenção. Dele depende toda a sua vida. O coração, ele é um órgão vital, não apenas para nos manter vivos biologicamente falando, mas o coração, ele é um órgão vital para nos manter vivos espiritualmente, para nos manter vivos emocionalmente, para nos manter vivos com a zoe, com a vida plena, com a vida abundante. Então, às vezes, você pode estar vivo fisicamente, mas se você não guardar o seu coração, você vai estar morto, você não vai ter planos, não vai ter sonhos, não vai ter alegria, não vai ter plenitude de vida. É muito interessante o texto usar essa palavra toda. Do coração depende toda a nossa vida.
Por isso, nós precisamos ser especialistas, precisamos ser intencionais em guardar o nosso coração. O coração, ele é o centro das nossas decisões, ele é o centro das nossas emoções, ele é o centro das nossas intenções. Por que esse texto nos chama tanta atenção, nos manda dar tanto atenção para guardar o coração? Porque com o coração desalinhado, nós vamos tomar decisões erradas. Com o coração ferido, nós vamos tomar decisões erradas. Com o coração entristecido, nós vamos tomar decisões erradas. Sabe, se o nosso coração não estiver bem, as nossas emoções vão ser comprometidas, vão estar comprometidas. Ele é a fonte de todo sentimento, ele é a fonte de todas as nossas emoções, tanto boas quanto ruins. É no nosso coração, é a nossa alma que ficam registradas ali as nossas emoções. E aí, também com um coração desalinhado, as nossas intenções, elas são comprometidas. E para Deus, não basta o que a gente faz. Para Deus, tão importante quanto o que a gente faz é a motivação com a qual a gente faz. Quando o nosso coração está ferido, a gente se move por motivações erradas. A gente se move por vingança, a gente se move por competição, a gente se move por interesses, a gente se move por ganância, a gente se move, enfim, por uma série de sentimentos e de motivações que não são motivações corretas aos olhos de Deus. E tudo isso, decisões, emoções e motivações, elas são comprometidas quando o nosso coração está desalinhado. Coração desalinhado, toda a nossa vida vai se tornar instável. Instável. É por isso que o texto vai dizer, acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Porque se o nosso coração não estiver bem, as nossas prioridades elas vão se confundindo. Sabe, o sentimento vai dominando a razão, a fé vai enfraquecendo, sabe, tudo isso por conta de um coração desalinhado, de um coração desestabilizado. Você percebe como interfere, influencia em todas as áreas da nossa vida. Vai influenciar no nosso relacionamento, até mesmo e não só com pessoas, né, que estão distantes, mas com pessoas que estão próximas. Então, isso influencia toda a nossa cadeia de relacionamentos. E é interessante que, quando o nosso coração está desalinhado, a nossa visão é comprometida. Como assim, pastor? O que tem a ver o coração com a visão? Tem tudo a ver. Quando o nosso coração está desalinhado, a gente não consegue enxergar as coisas boas da vida. A gente não consegue enxergar aquilo que Deus está fazendo de bom. A gente não consegue enxergar aquilo que já foi feito, aquilo que está sendo feito. E se a gente não consegue enxergar o presente, que é o que está acontecendo no momento, muito menos a gente vai ter a capacidade de enxergar o futuro que Deus tem para nós. E muitas vezes a única coisa que a gente precisa é guardar o nosso coração, é proteger o nosso coração, é limpar o nosso coração para que a gente possa enxergar. Porque com o coração desalinhado a gente supervaloriza os problemas e a gente deixa de valorizar as conquistas, deixa de valorizar aquilo que Deus está fazendo na nossa vida e através de nós. Guardar o coração, porém, não significa fechar o coração. São duas coisas diferentes. Não confunda guardar o coração com fechar o coração. Mas guardar o coração é protegê-lo das influências negativas, protegê-lo de sentimentos que distorcem os valores de Deus e distorcem a realidade. Porque às vezes, não é que às vezes você tem um problema, mas se o seu coração está desalinhado, aquele problema você acaba distorcendo ele, tornando ele infinitamente maior do que o que ele é. Por quê? Porque o seu coração está desalinhado. Então, muita gente tenta organizar a sua vida de dentro, aliás, de fora para dentro, né? Muita gente tenta organizar a vida de fora para dentro. Muda a rotina, muda hábitos, muda ambientes
E isso é importante. Eu não vou dizer que isso não é importante, porém não é a coisa mais importante. Sabe? Porque se você apenas mudar hábitos, rotinas, ambientes, você vai continuar carregando um coração desordenado. Você pode ir embora para o Japão. Se você não alinhar o seu coração, se você não resolver suas questões internas, interiores, os problemas vão com você. Percebe que não é sobre mudar não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Vida plena, vida abundante, sabe? É uma vida que começa quando o nosso interior ele é ajustado à vontade de Deus. Alinhar o nosso coração é permitir que a palavra seja o prumo da nossa vida, é permitir que o Espírito Santo seja o guia e é permitir que Cristo seja o centro. Vou repetir essa frase. Alinhar o coração é permitir que a palavra seja o prumo, seja aquilo que alinha a nossa vida. Que Cristo, que o Espírito Santo, perdão, seja o guia e que Cristo seja o centro. Quando o coração está no lugar certo, os passos encontram direção, os sentimentos encontram paz e as decisões ganham firmeza. Tudo depende de o nosso coração estar no lugar certo. A minha pergunta é, onde está o teu coração nessa manhã? Teu coração está nas coisas materiais, teu coração está em problemas que aconteceram, teu coração está... Onde está o teu coração? Como está o teu coração? E aí, uma outra maneira de blindar o nosso coração, de proteger o nosso coração, é selecionando, filtrando aquilo que vai chegar até ele. E lembre que as janelas da nossa alma são o quê? São os olhos, são os nossos ouvidos, principalmente. Quando você é criterioso, quando você é seletivo quanto ao que você vai ouvir e quanto ao que você vai ver, você está guardando o seu coração. Já ouviu aquela velha frase? O que os olhos não veem, o coração não sente. Eu vou ampliar ela um pouquinho. O que os ouvidos não ouvem, o coração não sente. Então não adianta você achar que vai ouvir o que não deve ou vai ver o que não deve e aquilo não vai atingir o teu coração, que isso é um engano. E se eu fosse você, seguiria o conselho do livro mais sábio da história da humanidade. E dentro do livro mais sábio tem um livro que é o livro mais sábio dos livros da sabedoria, que é o livro de Provérbios. E ele diz, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida, dele depende todos os teus resultados, dele depende todo o teu propósito, dele depende tudo que Deus tem para fazer em você e através de você. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero nesse momento interceder junto a Ti pela vida dos Teus filhos e Te pedir que o Senhor dê a cada um de nós a sabedoria e o discernimento para guardarmos o nosso coração. Que essa palavra, Deus, possa mudar a nossa mentalidade acerca do nosso coração e possamos enxergá-lo como um órgão tão vital para a nossa vida biológica, como todos nós já sabemos, mas que a partir de hoje também possamos enxergá-lo como um órgão tão vital para a nossa saúde, para a nossa vida plena, para a nossa vida abundante, para a saúde da nossa alma. Senhor, nos ajuda a filtrar o que os nossos olhos e o que os nossos ouvidos vão permitir que sejam acessados e que vão permitir, ó Deus, que abram portas para o nosso coração, que possamos filtrar aquilo que vamos ver e aquilo que vamos ouvir com o propósito de guardar o nosso coração, como diz a Tua palavra, pois hoje cremos que dele depende toda a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo nos ajude a colocar o nosso coração no lugar certo, que é no Senhor. Que o nosso coração esteja em Ti, Pai. Que a Tua palavra, ó Deus, seja o prumo, que o Teu Espírito Santo seja o guia e que o Senhor seja o centro do nosso coração. Que o Senhor seja a fonte da nossa alegria, a fonte da nossa sabedoria, a fonte de tudo aquilo que nós precisamos.
Em nome de Jesus e para a glória do teu nome. Amém. Queridos, que Deus abençoe, que você tenha um dia abençoado, que você tenha uma terça-feira guardado, protegido, mas acima de tudo, que você tenha uma terça-feira onde o seu coração seja guardado e você possa ter uma vida de paz e tranquilidade na presença do Senhor. Amém? Amanhã, 6h30, eu encontro você novamente aqui no nosso Porções de Paz. Que Deus te abençoe.